Vamos lá. Então hoje nós vamos continuar a leitura de Atos capítulo 9. A semana passada nós vimos a conversão do apóstolo, de Paulo, que se tornou apóstolo de Cristo, no caminho que ele estava fazendo para Damasco. Eu vou novamente aqui, vamos lembrar as localizações, pode ser, para vocês se acostumarem com a região ali da Palestina. Bom, antes de eu lembrar, eu vou ler aqui o primeiro versículo, depois eu vou para o mapa. Mas lembre-se que Paulo, ele tinha a carta dos sumos sacerdotes, Saulo, conforme nós vemos ali o nome dele hebraico, ele tinha cartas para perseguir, prender os cristãos. E ele foi, então, com esse intuito, à cidade de Damasco. Nós vamos ver por que é importante mostrar no mapa. Porque nós temos que lembrar que Jesus tinha mandado eles serem testemunhas dele, de Cristo, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Eu quero que vocês deem uma olhada onde é Damasco, aonde a igreja já estava. Lembre que a partir da morte, do martírio de Estevão, os cristãos eles se dispersaram pela Judéia, se dispersaram por Samaria, e a igreja, o evangelho já estava sendo pregado em várias regiões, chegando inclusive a Damasco, onde Paulo requer as cartas para prender cristãos. Então já existe uma expansão do evangelho, uma expansão da igreja significativa, tá? Em pouco tempo, se a gente for notar ali. E isso eu quero mostrar no mapa mais uma vez. Mas antes, vamos aqui para o texto de hoje, a ideia central. Nós vamos ver o ministério de Pedro em Lida e Jope, a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, tá bom? De repente, ali no meio do capítulo, Lucas para a narrativa em torno da conversão de Paulo e ele volta a narrativa em torno da pessoa de Pedro, tá bom? Mas, vamos lá. A ideia central, então, dessa passagem que a gente vai ver hoje. O poder salvífico de Deus continua a evidenciar-se à medida que o evangelho se propaga na Judéia. Mas aqui eu quero enfatizar, não só na Judéia, mas como em Samaria, na Galiléia e já na Síria, em outros lugares. Tá? O evangelho já está se expandindo conforme Jesus tinha ordenado. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para quê? Para que o evangelho fosse anunciado, pregado a respeito da pessoa e da obra do Cristo que morreu e ressuscitou e vai voltar. Então, essa é a ideia central do texto. No versículo 31, então, do capítulo 9, nós lemos assim: Assim, a igreja tinha paz, É interessante, porque assim, está conectando ao que nós lemos. Com a conversão de Paulo, a igreja ela encontra uma paz também na perseguição, mas nós vamos ver que não é só esse o entendimento de paz aqui, porque ela continua sendo perseguida, mesmo com Paulo não estando à frente, de alguns pontos específicos de coordenar essa perseguição à igreja. Ele começa a ser perseguido. E a igreja ela continua sendo perseguida, mas talvez existe uma tensão a menos, momentânea, mas nós vamos ver que essa paz não está intimamente ou somente conectada à falta de perseguição, mas é uma paz que eles encontram em Cristo realmente, nessa comunidade de apoio mútuo que é a igreja, que é a comunidade de Cristo. Então, assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, olha lá, Galiléia e Samaria. Vamos para o mapa? De novo, essa é a região da Palestina nos tempos bíblicos, então nós temos a região da Judéia. Olha só, essa região aqui, toda aqui, nós vamos encontrar Judéia e Samaria. Essa região aqui em cima é a Galiléia. Eu vou aumentar para você ver. Então, aqui nós temos a parte de baixo, a Judéia, tá certo? Ó. Então nós temos aqui
Vou aumentar bem aqui, ó, a Judéia. Então essa região toda, no sul da Palestina, fica a Judéia. Então a Judéia é uma região, tá bom? Eu não sei se eu poderia, mas só para você entender, né? Seria uma região, por exemplo, de um estado. Aí ali é bem menor do que isso, mas é uma região ali realmente. E essa região chama-se Judéia. Nessa região se encontra a cidade de Jerusalém. E também se encontra a cidade de Belém, onde Jesus nasce. Jesus nasce em Belém, tá certo? Aqui nós vemos, ó, Jerusalém, que é onde fica o templo de Jerusalém e toda a atividade religiosa importante, o sinédrio, as pessoas mais importantes do judaísmo estão então em Jerusalém. Aqui, ó, o Monte das Oliveiras, Betânia, tudo lugares conhecidos, né? Que nós inclusive lemos quando estudamos o Evangelho de Marcos, né? Ó, o caminho de Emaús, lembra que Jesus encontra discípulos do caminho de Emaús? Nós vimos que Filipe desce de Jerusalém e vai para Gaza, e nesse caminho ele encontra o eunuco etíope, nós vimos isso, e aí Filipe é arrebatado, trasladado para Azoto, essa região aqui, ó. Tá? Então, toda essa região que nós estamos lendo da Palestina, né? Embaixo o Mar Morto aqui, e desembocando no Mar Morto nós temos o Rio Jordão. Uma região toda, quem lê a Bíblia ouve muitas vezes. Então nós temos no sul a Judéia, nós temos no meio aqui da Palestina a Samaria, tá vendo? E nós temos ao norte a Galileia. A Galileia que é uma região então que fica em torno do chamado Mar da Galileia, né? Um lago do Tiberíades ali até hoje, chamado assim. Jesus nasce lá embaixo no sul, na Judéia, em Belém, mas ele vive muito tempo aqui em Nazaré, na Galileia. Por isso aquela música, né? Jesus de Nazaré, ou Galileu, Galileu, né? Por quê? É justamente falando dessa identificação territorial, né, da família de Jesus e aonde ele viveu. Então ele é de Nazaré, da região da Galileia. O primeiro milagre de Jesus acontece aqui em Caná, ó, aqui, Caná da Galileia. Tudo bem? Então, legal, a gente vai vendo aqui o mapa sempre para vocês, para a gente frisar e conhecer a região toda aí, tá bom? Vamos voltar e depois eu volto para um outro mapa, porque nós vamos ver uma outra região que vai ser falado hoje aqui. Então, voltando, a igreja tinha paz por toda a Judéia, lá no sul, não sei por que ele coloca Galiléia, que é o norte, e depois o centro, Samaria, edificando-se. A igreja então estava se construindo, edificando-se. Edificando-se como? Sempre conhecendo o Senhor Jesus, o Cristo, né, conhecendo o Evangelho, crescendo no conhecimento da revelação de Deus a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Assim, eles se edificavam uns aos outros e cresciam nisso para que eles cumprissem a missão de serem testemunhas aonde eles estavam. Então, eles cresciam, eram construídos, edificados, fortalecidos e também caminhando no temor do Senhor. Então, a igreja estava numa paz, numa segurança dada por Deus ali, independente da perseguição, eles sentiam acolhidos pelo Espírito Santo e por essa comunidade que causava a eles o senso, né, de segurança, inclusive segurança existencial e eterna. Porque independente de tirar a vida humana deles ou não, a segurança deles estava agora em quem? Em Cristo, no Evangelho, na eternidade. Então, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Então eles eram edificados, não deixaram o temor de Deus, eram consolados pelo próprio Espírito de Deus que agora habita no meio do povo de Deus. E, além disso, eles cresciam em número. A Igreja de Cristo ela deve crescer em qualidade, em caráter cristão, e ela deve crescer numericamente. Tem pessoas, né, nas metodologias de crescimento de igreja moderna que fica criando métodos para inchar a igreja de gente, mas gente às vezes inclusive não convertida, né? É um sistema que abarca pessoas, acolhe bem as pessoas. Hoje em dia as pessoas estão
desejosas desse tipo de atendimento, né? E necessitadas de serem acolhidas eu vou usar um termo ruim aqui, mas até de certa forma bajuladas de alguma forma, e elas entram naquela comunidade, crescem, se engajam no movimento, nas atividades, mas elas não estão ali por causa do evangelho. Isso é muito ruim, porque o que deve me levar e me conduzir para dentro da igreja local é o Cristo, é o evangelho, e não simplesmente as atividades e coisas, apesar dessas coisas fazerem parte também da igreja, um bom acolhimento do corpo de Cristo para pessoas que estão chegando e conhecendo o evangelho. Recebê-los como irmãos, sentar à mesa, colocá-los na nossa comunhão. Mas a prioridade dessas pessoas se achegarem a nós deve ser o que? O evangelho. E a igreja, ela crescia na época com a pregação do evangelho. Ela não crescia prometendo um monte de bênçãos, um monte de coisa, um monte de coisas que eles... você vai ser perfeita a sua vida agora. Olha, não vai acontecer nada de mal. Meu irmão, eles estavam se convertendo debaixo de perseguição, correndo risco de vida, podendo ser morto a qualquer momento, preso a qualquer momento, retirado das suas casas à força, levado à prisão em Jerusalém, serem julgados, inclusive culpados contra o templo de Jerusalém e contra os ensinos da Torá, conforme eles eram acusados. Então, a conversão deles comprometia a vida física deles, né? Mas eles tinham certeza e convicção da vida eterna em Cristo, naquilo que o Evangelho estava gerando neles. Então, a nossa conversão, meu irmão, deve ser de fato a Cristo. E estar na igreja deve nos fazer o quê? Edificar, crescer nessa revelação de quem Jesus é, o Cristo, o Filho de Deus, a sua morte, a sua ressurreição, o seu retorno, o reino de Deus. Tudo isso é necessário crescermos no entendimento e colocarmos, embasarmos a nossa vida totalmente nessa verdade do Evangelho. Mas o consolo do Espírito vem sobre nós. E o próprio Espírito proporciona, então, esse crescimento da igreja quando nós conhecemos o Evangelho e pregamos o Evangelho. Por que a igreja crescia? Porque eles estavam crescendo no Evangelho, edificando, construindo em cima dessa revelação que o Espírito Santo estava dando a eles de quem Jesus era e da sua obra. E eles não deixavam de pregar, de falar, mesmo sendo perseguidos, sendo dispersos, eles estavam pregando o Evangelho. Tá? Fica aí o exemplo para nós. Paulo partiu, como a gente viu, para a relativa segurança de Tarso. Paulo, nessa situação, ele já está em Tarso, na cidade onde ele nasceu, a fim também de proclamar o Evangelho lá, né? E a igreja continua a crescer entre judeus na Judéia, mas também em Samaria e Galiléia. Paz aqui, como eu disse, não se refere simplesmente à ausência de perseguição, porque apesar talvez de amenizar a perseguição encabeçada por Paulo, né, essa perseguição ela não deixou de acontecer. Inclusive, Paulo começa a ser perseguido. Essa paz é um senso maior de segurança decorrente da própria fé no Evangelho, que cria um relacionamento harmonioso entre os cristãos. O termo grego traduzido por fortalecido também significa edificado. Eles caminhavam no temor do Senhor, no consolo do Espírito e cresciam, então, como eu já disse, em número. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Pedro e João, sempre juntos no início, não deixavam de pregar o evangelho, mesmo sob perseguição. E Pedro, o que ele faz? Caminhando nessas idas e vindas dele em lugares, pregando o evangelho, ele vai para uma região ali e vai visitar os santos. Visitar os santos aqui são os convertidos, os discípulos de Cristo, né? Esse é o significado de santos na Bíblia. Não tem nada a ver com os santos hoje, do que a Igreja Católica entende hoje. Né? A palavra santos aqui são aqueles que se converteram a Cristo, se batizaram, né? E estão na comunidade do Messias, do Cristo agora. Então, passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Onde fica Lida? Vamos lá para o mapa? Aí, ó. Tá bem o clipezinho aí para você ver. De novo, um mapa diferente, mas da mesma região, tá? Só porque eu quero destacar onde fica Lida aqui, ó. Então, ó, a Judéia de novo, Samaria, Galiléia, ó.
Vamos lá? Judéia, Samaria, Galileia. Lida está na Judéia ali, né? Entre Judéia e Samaria ali, na Judéia aqui. Eu não sei exatamente a divisa ali, tá bom? Então Pedro está agora nessa cidade chamada Lida, perto ali, talvez, né, de Jerusalém, não tão longe ali. Ele vai estar em Lida. Depois, mais à frente, nós vamos ler, para eu não voltar, ele vai aqui para Jope, aqui ó, mais para o litoral, certo? Então lembre-se da cidade de Jope também. Então Lida, aqui no centro aqui da Judéia, né? E eu acho que para vocês é para a direita, né? Para mim aqui é para a esquerda, para vocês eu acho que para a direita de vocês no mapa aí, você vai ver a cidade de Jope, tá bom? Então vamos lá, voltando. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida, nessa cidade que eu acabei de mostrar. Pedro não ficou apenas em Jerusalém, mas a exemplo de Jesus, o que eles estão fazendo? Eles estão seguindo o exemplo de Jesus. Jesus andava e percorria as regiões, levando a mensagem do reino de Deus. E Pedro viveu com Jesus, conviveu e aprendeu como que se fazia para pregar o evangelho. Eles tinham que andar, eles tinham que sair de um lugar, ir para outro, encontrar pessoas com o coração aberto, discipular, ir para outro lugar, edificar os salvos. Jesus fazia isso, né? E Pedro aprende isso com o próprio Jesus. E ele vai fazer a mesma coisa. Então ele não permanece parado só em Jerusalém, ele se locomove e ele vai para vários lugares da Judéia como ministro itinerante. Depois de pregar com João as vilas samaritanas, né, lá em Samaria, ali, ó, nas Samaritanas, partiu de Jerusalém para Lida, a sudoeste de Jerusalém, como nós vimos. Pedro vai a Lida para pregar àqueles que ainda não ouviram o evangelho e para instruir os cristãos. Então, o papel de Pedro ali, como apóstolo, é importante nesses dois sentidos. E é um papel também de missionários que devem fazer hoje, de cristãos que fazem isso ainda hoje, que não têm um vínculo só na igreja local. Tá? Quando nós vamos para um outro lugar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pregar o evangelho a quem não ouviu, mas também ensinar o evangelho e edificar os cristãos no evangelho, instruí-los ainda mais ao evangelho e a cumprir a missão. Pedro vai fazer essas duas coisas. Ele vai pregar o evangelho nessa região de Lida, também da cidade de Lida, e ele vai, além disso, estar com os santos, com a comunidade, para quê? Para edificá-los e construir e solidificar a fé que eles têm em Cristo, o evangelho que eles aprenderam, para que eles continuem crescendo no conhecimento de Cristo e para que eles cumpram a missão deles, como Pedro está cumprindo. Então, ao sair de Jerusalém, ele terá contato mais próximo, preste muito atenção nisso. Pedro, quando ele sai de Jerusalém, ele vai começar a ter contato com quem? Com gentios. Gentios são povos que não são judeus. Qualquer povo que não era judeu, tá? Que não era povo ali, né, que vinha da linhagem de Abraão, né? Eles eram considerados, que não era do judaísmo, eles eram considerados gentios. Tá? Tanto eles não eram israelitas na questão étnica, como nacionalidade, mas também não eram judeus no sentido religioso, eles eram gentios. E os gentios, eles eram menosprezados pelos judeus, né? Eles eram considerados inferiores religiosamente falando, inclusive etnicamente falando, considerados impuros. E tinha momentos que quando uma pessoa pisava as terras dos gentios e voltava para Jerusalém, ele, em algumas situações de festas e tudo, ele tinha que se purificar vários dias só porque ele tinha pisado no pó da terra, né, dos gentios. Tá? Nós vamos ver isso em Atos, inclusive, algo interessante sobre isso mais para frente. Então, Pedro, como um judeu agora, ele começa a ficar mais próximo dos gentios. E isso vai causar, nós vamos ver em Atos, um conflito interno em Pedro sobre, será que o evangelho também tem que ser ofertado aos gentios antes deles se tornarem judeus?
Essa é uma boa pergunta. Em Atos, isso aí eles vão ter que resolver esse problema teológico. O Evangelho, o Espírito de Deus derramado em Pentecostes, ele é só para os judeus ou ele também é para o gentio que aceita a Cristo? Eles não tinham essa resposta imediata. Nós temos hoje, eles não tinham. E isso foi título de debate exaustivo até o Espírito Santo conduzi-los a uma resposta que ficou para a gente, que nós vamos estudar em Atos. Eu não vou dar spoiler, nós vamos com os capítulos aí entender esse tipo de coisa. Então, ele encontra um certo homem ali em Lida chamado Enéas. Enéas, que havia 8 anos que estava de cama, pois ele era paralítico. Pedro lhe disse, como que Pedro faz? Ele aprendeu isso com Jesus. Lembra que Pedro viu Jesus fazer isso? Ele viu Jesus curar pessoas, levantar paralíticos. E Pedro, cheio do Espírito Santo, com a mesma autoridade, a autoridade dada a ele pelo próprio Cristo, quando ele tinha convivido com Cristo em carne, mas também agora, no Pentecostes, cheio do poder de Deus, ele faz a mesma coisa. Ele olha para Enéas, o texto nós vamos ver, não diz se Enéas era cristão, se não era, se ele já tinha se convertido, se não tinha. Não fala isso, tá? Simplesmente ele vê um homem numa casa que estava paralítico, acamado 8 anos. Ele olha para Enéas e fala assim para Enéas, Jesus Cristo cura você. Olha aqui que tremendo. Ele, antes de dar a ordem para que ele se levante ali curado, Pedro sai de cena e põe na frente quem? Jesus. Jesus Cristo, aquele que está vivo, o ressurreto Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele cura você, Enéas. Levante-se e arrume a sua cama. Meu irmão, é interessante que as narrativas bíblicas muito objetivas, não tem um drama, uma dramatização, uma coisa que normalmente nós vemos na modernidade fazendo aquela coisa. Simplesmente Lucas relata de uma forma objetiva. Enéas imediatamente se levantou. Ponto final, o cara que estava 8 anos acamado, paralítico, a hora que Pedro fala para ele, Enéas, Jesus cura você, levante-se, arruma a sua cama. O que Enéas fez? Meu irmão, levantou imediatamente e provavelmente arrumou a sua cama do jeito que Pedro tinha falado para ele. Então, uma cura extraordinária, um milagre, um poder de Deus que acompanha, e em Atos nós vamos ver muito isso, acompanha a pregação do Evangelho, mostrando o Cristo vivo, e a poder do Espírito, dando a eles o testemunho que Jesus está com eles nessa pregação desse Jesus que não está morto, que ele está vivo. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Olha que interessante. Gente, a cura que Pedro faz ali, que Jesus cura Enéas através de Pedro, não faz com que Lida e essa região de Saron, habitantes que provavelmente muitos deles conheciam esse homem, sabiam da condição dele, essas pessoas olharam o que tinha acontecido e elas não admiram Pedro, nesse caso. Nós vamos ver que lá na frente temos problemas relacionados a isso. Mas elas se voltam para o Senhor Jesus. O que tinha acontecido fica evidente para eles que não tinha nada a ver com Pedro, que tinha a ver com Cristo ressurreto. E Pedro faz questão de, ao mandar ele levantar, mostrar isso. Jesus cura você, Enéas. Levante, ele está curando você e arruma a sua cama. Esse homem faz isso. E ao ficarem sabendo na região o que tinha acontecido, os habitantes de Lida e de Sarão viram Enéas, ficaram sabendo, e se converteram ao Senhor. Se converteram ao Senhor como? Eles provavelmente se converteram ao Senhor ouvindo a pregação de Pedro, o Evangelho. Porque para se converter ao Senhor, eles precisam crer. Para eles precisam crer em alguma coisa, na pregação, no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação.
Então Pedro não só cura, como ele estava insistentemente fazendo o maior trabalho dele, que não era curar, era pregar o evangelho. O sinal e a autoridade, os milagres acompanham a pregação do evangelho. Elas não são o objetivo. O objetivo é as pessoas conhecerem o evangelho, a pessoa e a obra de Cristo. Tá certo? Lucas não dá indicação alguma se Enéas, como eu já disse, era cristão ou não, e nem diz como Pedro ficou sabendo dele. Também não diz que Enéas pediu a Pedro para ser curado. Porém, Pedro faz como Jesus. Ele fala para Enéas, né? Levante-se. Então, o elemento decisivo dessa cura é a declaração antes da ordem, como eu tenho frisado. Jesus Cristo cura você, Enéas. Pedro só dá continuidade aos milagres de cura de Jesus Cristo por meio do poder e da autoridade dele. Aqueles que vêm, né, andar, que vem Enéas andar pela cidade, um homem que havia permanecido acamado, né, por 8 anos, reagem com admiração e também se interessam por saber a origem desse milagre. Eles não creem em Pedro, gente. Isso é importantíssimo. Pedro não chama atenção para si. Eles não creem em Pedro como um operador poderoso de milagres, mas eles depositam a fé no Senhor Jesus, em cujo nome o apóstolo pronuncia a cura do homem. Saron ali, o Saron era uma planície fértil ao norte, deixa eu corrigir aqui, ao norte da cidade Lida, como a gente viu ali no mapa, e não uma cidade. Os habitantes daquela região viram os resultados do milagre quando foram a Lida e, maravilhados, se voltaram ao Senhor. Em Jope agora, lembra Jope no mapa? Lá no cantinho, lá, mais litoral. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Então, agora, não mais em Lida, agora já em Jope. Olha só, né? Pedro andando, continuando a sua caminhada, pregando o evangelho em todos os lugares, do jeito que Jesus tinha mandado. Em Jope ele encontra uma discípula. Aqui, Lucas frisa que essa mulher já era discípula de Cristo, né? É interessante, eu tendo um comentário que eu li aqui, se eu não me engano, mas parece que é isso, eu anotei inclusive, Lucas usa a palavra discípulo na Bíblia de forma feminina, né? Então ele fala discípula, no grego mesmo, tá? Isso não é uma tradução só portuguesa. Essa palavra no feminino aparece somente uma vez no Novo Testamento, e é nessa passagem. Todas as outras vezes é masculino. Aqui é feminino. Então é interessante, né? Simplesmente uma curiosidade, mas aqui aparece literalmente como discípula, Tabita, né? Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável, né? Era admirada, Tabita, pelas boas obras e esmolas que ela fazia. Era uma mulher benquista, muito querida na sociedade e no meio de outras mulheres. Tá? Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu, ficou doente, e ela veio, né, a falecer. Ela morreu depois de a lavarem, toda a preparação, né, de luto ali, puseram o corpo dela num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: Pedro, não se demore em vir até nós. Então Pedro percorre então ali, a pedido desses discípulos, sai de Lida e vai para Jope encontrar essas pessoas por algum motivo. Será que eles tinham a expectativa de Pedro ressuscitar essa mulher ou não? Provavelmente as mulheres que estavam ali no luto não tinham essa expectativa, elas estavam preparando ali já o enterro dessa mulher. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, em Jope, eles o levaram ao quarto do andar superior, onde ela estava ali no momento de luto, né, sendo velada, né? Nós poderíamos falar isso no velório dela ali, com todo o ritual judaico da época, tá certo? E, de repente, olha o que acontece. Todas as viúvas o cercaram,
As viúvas que estavam ali cercaram Pedro, chorando e mostrando-lhe túnicas, né, roupas ali, vestidos que a Tabita, né, Dorcas, tinha feito enquanto estava com elas. Olha aqui, né, o carinho que essas viúvas tinham por essa mulher. Né? Ela era uma mulher generosa, ela fazia essas túnicas, né, esses vestidos, dava, né, compartilhava, doava para essas mulheres e tudo. Então era uma mulher muito benquista nessa comunidade, no meio dessas viúvas que estavam ali lamentando realmente a perda, né, de Tabita. Mas Pedro mandou que todos saíssem do quarto superior ali. Então Pedro faz o seguinte, as viúvas que estavam, né, chorando, todo mundo estava no quarto, olha, vamos saindo do quarto, deixa eu ficar sozinho aqui. E Pedro faz o quê? Ele se ajoelha no quarto sozinho com a morta, com Tabita, morta ali, e ele ora. Não diz exatamente o que ele ora, simplesmente ele se ajoelha. O que é o mais importante? Novamente, o orar e se ajoelhar aqui, gente, é um símbolo da total dependência de Pedro a Deus. Pedro é totalmente dependente de Deus. Ele reconhece a sua fragilidade. Ele sabe que ele não tem nada em si. Que o que ele pode dar só provém do Senhor. Ele reconhece isso. A oração é esse tipo, é o ato de reconhecimento que nós não temos nada em nós. Que nós precisamos de Deus. É uma vida, por isso que é uma vida de oração, é uma vida de dependência de Deus, uma vida que você sabe que a resposta não está em você, que a resposta está somente em Deus. Por isso nós falamos com Deus e reconhecemos a soberania de Deus sobre nós, sobre as nossas atitudes. É um ato de dependência, de humilhação, né, de dobrar realmente. Mas aqui não é só o joelho, né? Tem gente que dobra o joelho e não vive uma vida de oração no sentido de uma inclinação de vida que reconhece que Deus é sobre ele, que é soberano, que ele se humilha, que ele se prostra à vontade de Deus, que ele se dobra a Deus. Por isso que Jesus, na oração que ele ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É exatamente isso que Pedro está fazendo. Ele está provavelmente lembrando a oração ali do Pai Nosso e ele sabe que é a vontade de Deus que deve ser feita. Então, provavelmente há uma consulta, nós não sabemos, à vontade de Deus e ele percebe que a vontade de Deus é ressuscitar essa mulher. Depois que ele se ajoelha, ora, volta-se para o corpo dela e ele fala o seguinte: ele fala com a morta, né? Loucura, mas ele fala com a morte, chama ela pelo nome, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou. Ele dando-lhe a mão, olha lá, presta atenção nesse termo aí, dando a mão para Tabita. Gente, por que eu estou falando presta atenção? Porque é exatamente coisas que ele viu Jesus fazer. Né? Jesus também, para ressuscitar uma morta, pega na mão, manda ela levantar. Pedro está vendo Jesus ali, né? E ele, como se talvez ele estivesse fazendo isso com Jesus literalmente. Ele, né, está emulando, fazendo, copiando com exatidão o que Jesus fazia. Ela abriu os olhos, viu Pedro, se assentou. E dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. E aí então, chamando os santos, né, os cristãos, os irmãos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Tabita, né, o nome dela quer dizer gazela em aramaico. Lucas traduz o termo para seus leitores gregos. E a tradução do nome dela seria, para o grego, é Dorcas. A restauração de Tabita à vida depois de sua morte é um milagre muito mais extraordinário, né, que a cura de Enéas. Lucas a identifica como discípula, como eu já disse, a única forma feminina do termo grego no Novo Testamento. Tabita usava seus recursos e sua habilidade como costureira para dar assistência material aos pobres, uma prática comum entre os primeiros cristãos. O corpo de Tabita havia sido lavado como preparativo para seu sepultamento. Portanto, não parecia haver a expectativa de que Pedro a ressuscitasse. As viúvas, que tinham sido beneficiadas pelas roupas que Tabita costurava à mão,
se reuniram ali, como a gente viu, para lamentar a sua morte. Isso se tornou também conhecido, né, em toda a cidade de Jope. Então, esses milagres que Jesus operava, que o Espírito Santo operava através dos apóstolos, especificamente aqui através de Pedro, sempre levavam as pessoas ao quê? A se converter a Cristo, a se tornarem discípulos de Cristo, a conhecerem o Evangelho. Meu irmão, eu vejo um monte de gente, né, hoje na igreja, nos lugares que a gente já passou por tantos lugares, né, viu pessoas falando que foram curadas por Jesus, ou pastores que curaram, né, pessoas, ou que o próprio Deus usou essas pessoas, e pessoas simplesmente não se converterem ao Evangelho, não se converterem a Cristo, usufruírem da cura e não se tornarem discípulos de Cristo, não quererem conhecer o Evangelho, não querer servir a Cristo. Tem alguma coisa que não está batendo com a narrativa de Lucas que nós estamos lendo. Estas maravilhas, o paralítico, a cura, levavam as pessoas a um compromisso de vida com Cristo e a morrer por Cristo agora. É isso que esse tipo, né? Quando a gente fala de avivamento, esse tipo de avivamento que a gente precisa. Pessoas que amam o Evangelho, que amam a palavra de Deus, que amam a Cristo a tal ponto de dar sua vida por Ele. Esse é o Evangelho, esse é o avivamento que tanto nós precisamos e que o Espírito Santo precisa gerar em mim, em você, na igreja brasileira. Não um avivamento somente de barulho, de emocionalismos, de choros que não conduzem a atitudes de vida, a mudança de vida. Meu irmão, não é só isso. Pode até ser um resultado emocional, mas o que nós precisamos é de um engajamento de vida, de compromisso real com o Evangelho, com Cristo e com a missão dele que ele nos deu. E é isso que nós estamos vendo em Atos, e é isso que nós temos que viver na nossa vida e pedir a Deus que assim nos leve a crer em Cristo e a viver. Pedro sabia o que fazer, pois Jesus tinha enviado seus discípulos com ordens para curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Ele também tinha visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo, o líder da sinagoga. Nesse milagre, Pedro segue o exemplo de Jesus, como Jesus que tomou a menina pela mão e ordenou: minha filha, levante-se. Pedro também, né? Aqui a ordem só um pouquinho, ele ressuscita e pega ela pela mão, mas existe a semelhança, ele fala Tabita pela mão e ordena Tabita, levante-se. Na verdade, ele dá a ordem, pega pela mão e ele levanta Tabita. Você vê a semelhança daquilo que ele tinha visto Jesus fazer. Pedro não tem poder algum de si mesmo para revogar a morte. Ele precisa depender exclusivamente do poder de Deus por meio da oração, por meio de se sujeitar, de se humilhar na dependência da vontade de Deus. Pedro, depois disso, fica em Jope muitos dias. Na casa, vamos terminar com algo interessante aqui. Na casa de um curtidor chamado Simão. Para que esses detalhes? Gente, vamos lá, presta atenção, porque isso aqui é um link para leitura mais à frente que nós vamos ter, tá bom? Por que Lucas encerra? Ele faz isso, Pedro passou por Lida, curou Enéas, pessoas se converteram, foi chamado para Jope, ressuscitou Tabita, pessoas creram, fica muitos dias ali em Jope e ele vai ser hospedado por alguém. Ele vai para a casa de alguém do jeito que Jesus tinha mandado. Né? Ele vai para a casa de uma pessoa que vai recebê-lo como enviado de Cristo, acolher, dar a ele hospedagem, o que comer, o tempo que ele precisa para estar ali, suprindo as necessidades de Pedro como representante do Evangelho, como assim deve ser. E ele fica na casa de um tal Simão, curtidor. Presta atenção aí para a gente ir para o final. Os curtidores de couro eram desprezados pelos judeus meticulosos. Por quê? Pois seu trabalho com carcaças, né, com couro, os tornava ritualmente impuros. Olha que interessante. Quando eles tocavam em coisas mortas, né, isso na lei, está em Levítico 11:24, eles eram tornados impuros cerimonialmente falando. E isso então trazia um certo
desprezo de alguns judeus mais puritanos, separatistas, separados, religiosos, né, que não queriam muito contato com os curtidores. Isso iria sujá-los, religiosamente falando, cerimonialmente falando. Eles costumavam, os curtidores, então, morar longe da cidade por causa do cheiro, né, do odor. Aí em Penápolis nós temos cortumes, nós sabemos disso, como funciona. E na época, os cortumes hoje muito mais bem cuidados do que os da época. Então imagine o odor desses lugares, né, dos curtidores. Então eles moravam fora, mais afastados, porque era um odor desagradável associado à ocupação deles, ao trabalho. A estada de Pedro com Simão faz a transição para a história seguinte. Olha que interessante. Lucas faz algo aqui que é uma transição para a próxima história que ele vai continuar narrando. Mas também é uma preparação para sua ênfase sobre a questão de quem e do que, debaixo do evangelho, deve ser considerado puro ou impuro. Olha que interessante. Os curtidores, então, eram considerados impuros, cerimonialmente falando. E a pergunta é, e para o evangelho agora? Quem é puro e quem é impuro? Essa vai ser uma discussão importante, inclusive com Pedro. Quando Pedro, eu estou dando spoiler, fala que não vai comer numa visão coisas impuras. E Deus fala para ele, Pedro, como que você considera impuro o que eu purifiquei? A pergunta então é, o que é para Deus agora, no evangelho puro e impuro? Quais nações são impuras e puras? Essa é uma grande questão, porque os judeus consideravam muitas coisas impuras e eles puros. Então, de fato, para o evangelho, né? Mas o evangelho não faz algumas distinções mais que os judeus faziam. E o evangelho deve ser levado a curtidores de couro, naquele ambiente de odor desagradável. Pedro já estava sendo preparado por Deus para lidar com a pregação para povos que ele considerava impuro para os gentios, conforme nós vamos ler com Cornélio. Tá certo? Muito interessante, gente. É muito especial essa condução, né, de Lucas, obviamente inspirado pelo Espírito Santo dessa narrativa. Tá bom? E aqui nós encerramos, então, a passagem de hoje fazendo essa observação. Deus os abençoe. Faça como Pedro, dobre o seu coração, a sua vida à vontade de Deus. Cresça no Evangelho, no conhecimento de Cristo a cada dia. Separe esse tempo, né, na quinta-feira à noite para continuarmos estudando a palavra de Deus. Seja de fato um discípulo de Cristo e cumpra a sua missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Para o nosso